Evangelho de Lucas, capítulo 14, verso de número 25. E iam com ele grandes multidões, e voltando-se, disse-lhes: se algum homem vier a mim, e não aborrecer a seu pai, e mãe, e esposa, e filhos, irmãos, irmãs, sim, e também a sua própria vida, ele não pode ser meu discípulo. E quem não carregar a sua cruz, e não vir após mim, não pode ser meu discípulo. Porque qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro para calcular o seu custo, para ver se tem o suficiente para acabá-la? Para não acontecer que depois de haver posto os alicerces, e não sendo capaz de acabá-la, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não foi capaz de acabar. Ou qual é o rei que, indo guerrear contra outro rei, não se assenta primeiro a se aconselhar com 10.000, se com 10.000 é capaz de sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? Do contrário, estando outro ainda longe, ele envia embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Sal é bom, mas se ele perder o sabor, com que se há de temperar? Nem servirá para a terra, nem para adubo. Mas homens lançaram fora. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Alguém diz amém por essa palavra? Se assenta no seu lugar, glorificando a Jesus. Quanto custa ser discípulo de Jesus? Quanto custa caminhar com Ele? Qual é o preço que se paga para andar com Jesus? Eu tenho percebido que muitas vezes nós temos a compreensão errada do que de fato é seguir a Jesus. Nós cantamos sobre seguir a Jesus, nós falamos, nas nossas conversas pessoais, a gente fala sobre seguir a Jesus. Mas o que de fato Jesus disse que é segui-lo? O que de fato Jesus disse que é o preço que deveríamos pagar a fim de segui-lo? Em toda a Bíblia, e principalmente se tratando da vida de Jesus, ele estabeleceu alguns princípios. Ele estabeleceu algumas coisas que são importantes no processo de caminhar com Ele, no processo de andar com Jesus. E a primeira verdade que a gente precisa ter em mente é que fazer parte de uma igreja evangélica não necessariamente significa caminhar com Jesus. Fazer parte de um grupo de discipulado também não quer dizer, ou não significa dizer, caminhar com Jesus. Há algumas realidades que Jesus propõe no texto que a gente acabou de ler, que dizem a respeito do que é a realidade disso. E eu quero que nessa noite a gente caminhe ao longo desses versículos que lemos, esses 10 versículos, e que a gente pare para pensar o custo de seguir a Jesus. Isso é uma realidade, irmãos, que nós precisamos pensar a respeito dela. Por quê? Porque muitos de nós aqui já caminhamos ao longo de muito tempo na nossa vida cristã. Talvez muitos de nós aqui têm 15, 20, 10 anos que nós professamos a fé cristã. Mas Jesus deixa claro para nós. Uma das expressões que a Bíblia sempre utiliza, e está presente aqui no primeiro versículo que lemos, é que estava ali seguindo Jesus grandes multidões, iam com ele.
caminhavam com Jesus. E nas últimas mensagens eu tenho falado muito sobre isso, né? Sobre essas multidões que seguem a Jesus. Só que essa quantidade de pessoas que está ouvindo Jesus pregar, nesse dia parece que ele deixou claro. Sabe aquela hora na vida da gente que a gente escuta a real, escuta a realidade, sem amaciar o ego, sem somente o que precisa ser dito. Chegou o dia para aquele povo que estava caminhando com Jesus. Jesus olha e diz assim, literalmente ele manda para eles qual que era a real, sobre o que é segui-lo. Ele quer deixar claro para aquelas multidões que estão atrás dele, se eles estavam entretidos com aquela mensagem de Jesus, ou se eles estavam comprometidos com aquilo que Jesus estava dizendo. E é bem verdade, irmãos, Jesus nunca se impressionou com números. Jesus nunca se impressionou com grandes multidões. Jesus sabia que muitos daqueles que estavam diante dele, seguindo a ele, eram nada mais, nada menos do que um número. E é por isso que a gente precisa também pensar hoje em dia a respeito do evangelho no Brasil. Por quê? Porque nós muitas vezes pensamos assim, grandes igrejas, igrejas enormes, abarrotadas de gente, igrejas assim, sabe, você olha e fala assim, que estrutura maravilhosa, que belíssimo louvor, que belíssima palavra, pregação, exposição da Escritura. Mas a verdade é, nós deveríamos pensar, será que todo mundo que entra, que faz parte dessa grande multidão, está ali por causa de Jesus? Será que todo mundo que no momento do culto levanta as suas mãos, no momento das ofertas, vem até o gasofilácio, entrega as suas ofertas, será que todo mundo que alguma vez ouviu uma palavra dentro de um contexto de igreja, segue a Jesus verdadeiramente? Há uma grande diferença entre admiradores e discípulos. Há uma grande diferença entre quem admira a mensagem de Jesus e aqueles que são verdadeiramente discípulos de Jesus. Ou seja, o próprio Herodes, lembra? Quando João Batista pregava, a Bíblia diz que Herodes ia nos cultos de João Batista. Herodes gostava das mensagens de João. Pensa num cara que pregava bem. Com certeza Herodes olhava e dizia assim, poxa, esse cara tem uma palavra, esse cara prega bem. E ele falava a respeito de Jesus. Ele era aquele que estava preparando o caminho do Senhor. Só que esse Herodes que ouvia as mensagens de João Batista a respeito do reino de Deus, de arrependimento, ele mesmo não tinha compromisso nenhum. Era um admirador da mensagem, mas não se tornou um discípulo. E qual é a grande diferença entre um admirador e um discípulo? O nível de entrega. Qual a grande diferença entre quem admira as palavras de Jesus para quem decide ser um discípulo dele? Aquilo que ele está disposto a entregar por Jesus. E aí você já deveria começar a se perguntar essa noite, qual é o seu nível de entrega? Isso vai basicamente diferenciar uns dos outros. O quanto a gente se compromete com a causa do Evangelho. O quanto a gente se compromete com a causa de Jesus. Porque a causa de Cristo é a causa de todo cristão. Se você não assume responsabilidade, compromisso com aquilo que Jesus disse, com aquilo que ele acredita, irmão, desculpe te dizer, você é só um admirador. Se não há em você um nível de entrega pleno e total, desculpe te dizer, você ainda é um admirador de Jesus. Pastor, mas eu vou à igreja na quinta, no sábado, no domingo. Não importa. Não importa. Ah, pastor, mas eu sei a Bíblia de trás para frente, de frente. Não importa.
Quanto você está disposto a entregar a Jesus? O quanto realmente o Senhor tem de mim e de você? Nós vivemos, irmãos, na era do quê? Dos seguidores. Você abre as redes sociais e quanto mais seguidores uma pessoa tem, mais famosa ela é. E a gente tem a percepção de que Jesus é do mesmo jeito. A gente olha e diz assim, não, mas... E sabe qual é o grande problema? Vai na rede social e você vê. Talvez você segue uma pessoa, ela tem lá 20 milhões de seguidores. Pergunta se ela conhece a vida de meia dúzia deles. Pergunta se ela acompanha o dia a dia de meia dúzia deles. Aquele monte de gente está seguindo o famoso, mas não há entre eles comprometimento. Só seguem. E talvez seguem-se mutuamente, mas não há entrega, não há compromisso, não há aliança. Mas seguem-se um ao outro. E a gente acha que essa realidade é a realidade de Jesus, do Evangelho. O Evangelho não diz respeito a quanta gente você conhece, a quantos membros tem na nossa igreja, a quantos membros a gente batizou ao longo do ano. Não é isso. Isso não diz respeito aos seguidores de Jesus. Se você não se compromete com a causa, é só mais um número, é só mais uma das multidões que seguiam a Ele, é só mais um daqueles que estão ali, irmão. Jesus, quando fala sobre seguir, ele aponta 3 demandas básicas. Quantas? 3. Jesus, quando fala de segui-lo, ele está dizendo, primeiro, um certo tipo de amor. Segundo, um certo tipo de sofrimento. Terceiro, um certo tipo de desapego. Primeiro, um certo tipo de amor. Segundo, um certo tipo de sofrimento. Terceiro, um certo tipo de desapego. É sobre isso que a gente vai caminhar essa noite. Jesus começa a pregar para a multidão, e aí esse povo talvez esperava ouvir de Jesus assim: olha, hoje é amanhã, é a tarde, é a noite que vocês serão mais abençoados. Ou eles esperavam o que muita gente espera, né? Dizer assim: olha, Jesus, eu entrei aí para os seus discípulos, faço parte da sua galera agora, e vai dar tudo certo, né? Talvez era isso que eles esperavam. Aí a primeira mensagem que Jesus olha para essas multidões, ele diz assim: é o seguinte: se possibilidade, se algum homem vem a mim e não aborrecer a seu pai, mãe, esposa, filhos, irmãos, irmãs, sim, e também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. O que Jesus está falando? E parece que ele pega pesado, né? Porque ele olha e fala assim: seu pai, sabe seu pai? Que você ama? Pois é. Sua mamãe, querida, preciosa? Pois é. Sua esposa, aos seus filhos, os seus irmãos, você mesmo. O que ele está estabelecendo? Um certo tipo de amor. Jesus sabe que quando fala dessa ligação entre pai, mãe, esposo, filhos e irmãos, há um laço muito forte, há um amor envolvido que talvez excede o nosso entendimento.
como a paz de Deus. Mas ele está dizendo, olha, todos esses que eu citei, qual que é a grande realidade, Jesus? Você pode amá-los, deve querer para eles todo o bem. Só tem uma coisa: você não pode amá-los mais do que a mim. Hein, Jesus? Então quer dizer que a minha mãe tão preciosa, a minha esposa também. Qual que é o contexto da época? Eles entenderem uma coisa: o cristianismo, igreja primitiva, como que eles viviam? Sempre afugentados. Eles viviam sempre correndo. Por quê? Por causa da fé que eles abraçaram. Olha agora como é no Oriente. Eu vi um testemunho uma certa vez de um rapaz muçulmano, em que ele decidiu seguir a Jesus, e ele se converteu. Quando a família dele descobriu que ele se converteu, ele teve que ir embora do seu país. Ele teve que fugir. Por quê? Porque os próprios da família dele, pai e mãe, disseram para ele: a partir de hoje você não tem herança mais. Você não é mais meu filho. E ele dizendo na entrevista, ele disse assim: o que eu mais queria era poder voltar para casa e dar um abraço no meu pai, na minha mãe. Só que eu não posso, porque eu decidi seguir a Jesus. Só que ele deixa claro, diz assim: mas eu ainda prefiro ficar aqui, porque eu amo mais a Jesus do que a minha própria família. O que é isso? É estar pronto para amá-lo exclusivamente. Isso parece muito difícil na nossa realidade. A gente olha e fala assim: pastor, isso é loucura. E o que é pior é que muitos de nós ainda vivem um amor anônimo. Um amor 007. A gente declara nas nossas palavras o nosso amor a Jesus, nas nossas canções o nosso amor a Jesus. O problema é até o ponto em que nós temos que provar esse amor. Eu já disse aqui, irmãos, o amor não precisa ser poético, ele precisa ser prático. Não basta a minha fala ser bonita: Jesus, eu te amo, em qualquer língua, não interessa. Se coloque nesse exemplo que eu acabei de citar para você, desse muçulmano. Você estaria pronto para perder quem você ama por amar mais a Jesus? Ah, pastor, a gente não vive nesse contexto de perseguição. A gente não está no Oriente Médio. Pare para pensar nisso. Não sou eu, está escrito. Jesus disse assim: você está pronto para aborrecer aqueles que o seu nível de amor é grande demais só por minha causa? Jesus, o que é isso? Isso é me seguir. Poxa, Jesus, não tinha nada mais leve, não? Não tinha nada mais fácil? Não tinha. E ele está citando laços de família, são claros demais. Por quê? Porque Jesus sabia que seria fácil a gente cumprir Mateus capítulo 15, verso 8. Esse povo me honra. Esse povo me honra com aquilo que eles dizem, aquilo que eles falam. Mas o seu coração está longe.
É um amor que é poético, mas não é prático. É um amor que é bonito nas palavras, distante das ações. E eu entendo uma coisa, irmão. Jesus já disse isso aqui outras vezes. Ele não quer muito de você, Ele quer tudo, irmão. Sabe o que é isso? Ele não quer ser dividido com nada. Ele não quer que você tenha ou que você crie outros amores ao longo da sua jornada. Ele não quer que você vá separando pessoas e colocando ali na frente dele, ou para competir o lugar que é dele. Se não me falha a memória, há uma frase de Agostinho de Hipona que ele diz assim: o que eu amo quando te amo? Sabe o que é isso? Eu já me peguei pensando sobre isso várias vezes. Nós estamos amando a Jesus ou a imagem, pensamento que a gente criou dele? Nós amamos a Jesus, esse Jesus que a gente lê aqui nos evangelhos, ou a gente ama uma imagem dele que a gente criou? Já parou para pensar nisso? Eu acho que Jesus gostaria que eu fizesse isso. E o grande problema é que hoje a gente encontra vários, nem sei se há uma conjugação para isso, vários Jesus aí hoje. Vá lá fora e pergunte: quem é Jesus para o mundo? Vá lá fora e converse com a comunidade LGBT para você ver o que eles vão falar a respeito de Jesus. Vá lá. Quem é Jesus para eles? Eles têm uma imagem do Jesus que eles acham que devem ser adorados. Eles têm uma imagem a respeito do que acreditam ser o Jesus da Bíblia. Ou pergunte para um ímpio aí fora qualquer: quem é Jesus? A ideia hoje é que ele é um cara legal, ele é um cara bacana, um grande mestre, um grande ensinador, como diziam nos tempos dele, um rabi, um mestre. Ele, olha, siga os passos dele, ele ensinou. Por quê? Porque a ideia hoje é do Jesus que é progressista. E a Bíblia não diz isso a respeito de Jesus. A Bíblia diz que Ele é Senhor e Salvador. Ou seja, o que Jesus quer não é mostrar para você que você é um cara bonzinho. Não, pastor, não. O que Jesus quer é dizer para você que você é pecador e precisa dele para ir morar no céu. O que Jesus quer? Que eu e você amemos Ele de maneira exclusiva. Que Ele de fato seja Senhor e nosso Salvador. Que eu não diga para Ele assim: Jesus, hoje eu até gosto do Senhor, mas não é tanto assim não. Eu até sei que o Senhor me ama, que o Senhor morreu na cruz, mas a maior resposta que o homem pode dar ao amor de Deus é amando a Ele. Não venha dizer para você mesmo que você ama a Jesus, ou que você acha: eu até acredito no sacrifício da cruz, se você não ama. Jesus está deixando claro: você não é ou não pode ser meu discípulo. Não bastasse isso, já estava bom demais, porque isso aqui já é muito pesado. Por isso que Jesus resumiu 613 mandamentos em um só, em 2. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, teu entendimento, as suas forças, e amarás ao teu próximo. Aí ele diz: isso aqui resume a lei.
que aquela galera lá atrás estava tentando viver e cumprir através dos ritos, Jesus fala assim: olha, agora é assim, um novo mandamento vos dou. Ele resume tudo, só que ele diz: amar. Irmão, posso dizer para você, amar não é tão fácil. Amar não é paixão. Não é. Amar não é gostar, também não é. Amar é entrega. Amor é entrega. E Jesus estabeleceu isso. Aí ele vem e diz assim: só que tem uma segunda coisa. Vocês querem me seguir de verdade? Claro, Jesus. Entenderam o que é o amor? Entendemos. Agora tem um probleminha. O que é? Um certo tipo de sofrer. Aí ele diz para eles assim: olha, e quem, dando continuidade à ideia que ele estabeleceu, não carregar a sua e não vir após mim, não pode ser meu. Percebam que primeiro ele estabeleceu no verso 26, que se não amá-lo exclusivamente, não pode ser o seu. Irmão, pelo amor de Deus, a palavra precisa ser pensada. Você entende a seriedade disso aqui? Ele não está dizendo assim: olha, eu acho que vocês podem, se não tem isso. Ele está dizendo assim: não pode ser o meu. Ele está cobrando um certo tipo de amor e está dizendo assim: agora tem uma coisa, esteja pronto para carregar a sua. O que Jesus está dizendo, irmão? Todos nós sabemos, o símbolo do Evangelho, central do Evangelho, é a cruz. Jesus sabia que ele morreria, ele sabia que ele seria assunto aos céus, ele sabia que ele voltaria ao Pai, ele sabia. Mas ele também sabia que os seus discípulos permaneceriam na terra. E ele também sabia que os seus discípulos sofreriam oposição. E ele está deixando claro uma coisa: olha aqui, vocês querem ser meus discípulos? Queremos, Jesus. Vocês vão sofrer. Sofrer? Não. Jesus, é o seguinte: a gente gosta de uma coisa mais suave, de uma coisa mais tranquila, a gente gosta de uma coisa mais light. Mas não dá. Não tem como ser o seu discípulo sem cruz, não tem como. O que representa então o seu discipulado? Justamente isso, a cruz. Aí vem a gente aqui no século 21. E o que a gente tenta fazer? Ressignificar a cruz. O que a gente tenta fazer? A gente tenta amaciar aquilo que Jesus disse que é pesado e que cada um tem que carregar a sua. O que a gente tenta fazer? Achar que dá para ser discípulo de Jesus sem ter aqui, peso nos ombros. A gente acha que dá para ser discípulo de Jesus sem ter as mãos furadas. Que a gente tenta fazer, dá para a cruz um novo significado. Não é tão pesado assim, não é tão difícil assim. A galera hoje entra para o Evangelho, irmão, achando que a vida deles vai. O cara entra para o Evangelho achando que no outro dia ele vai estar rico. Ele entra para o Evangelho achando que no outro dia as portas todas vão se abrir. Meu irmão, doença nunca mais. Bolso sempre cheio, alegria sempre constante. Guerra, problema, adversidade, luta, isso não existe. Irmão, isso não é o Evangelho. Isso não é a cruz.
ou eu não sei, irmão, o que é cruz para muita gente aí. Leia, se você nunca leu a Bíblia toda, pode procurar. De Gênesis a Apocalipse, nos 1183 capítulos da Bíblia, procure. Uma hora que ele diz assim, para você vai dar tudo certo. Você vai viver essa vida em alto nível. E o que é pior, quando ele não diz, a gente vai e acrescenta alguma coisa. Já leu João 16? Eu venci o mundo. Aí a gente fala assim, e nós venceremos também. E não tem nada disso lá. Irmão, realidade. Está escrito. Você está pronto para carregar a cruz? Por quê, pastor? Porque a cruz é que nos livra do amor próprio. É a cruz que nos livra desse maldito eu. É a cruz. É a cruz que livra a gente de achar que está tudo bem. Nós somos os caras. É a cruz que diz para a gente assim, olha, você precisa dele. É a cruz que diz isso. É a cruz que diz para a gente assim, se não fosse ele, você estava perdido. É a cruz que diz isso. É a cruz que diz para a gente assim, olha, não vai ser fácil, mas vai valer a pena. É a cruz que diz isso. Vão olhar para você atravessado mesmo. Por quê? Porque decidiu ser crente. Vão falar mal de você pelas costas mesmo. Por quê? Porque você decidiu seguir a Jesus. Lá no seu trabalho, vão te perseguir, vão te chamar de quadrado, de retrógrado, do que for. É a cruz que diz isso para a gente. A gente deveria ter a realidade da igreja primitiva. Sabe o que a Bíblia diz? Que os apóstolos se alegravam por sofrer por causa do nome de Jesus. Os caras apanhavam dando glória a Deus, irmão. Você entende isso? Mas a nossa geração quer o quê? Quer ficar livre de sofrimento. Quando a gente não entender que o sofrimento nos aperfeiçoa, irmão, o que Jesus deixa claro? Vocês vão sofrer. Aí ele usa 2 exemplos. Porque enquanto está falando de amor, beleza. Paz e amor. Começou a falar de sofrimento, a coisa fica difícil. Aí ele conta para eles assim, uma parábola. Isso aqui não está fora do contexto. Não. Ele está dizendo assim, qual homem que querendo edificar uma torre não se assenta primeiro para calcular o seu, para ver se tem dinheiro para acabar? Por quê? Porque se ele começar e depois ele perceber que não tem dinheiro, vão olhar e dizer assim, esse homem começou e não. Jesus não está falando de outro assunto. Ele está falando da mesma coisa, só que ele está utilizando o exemplo. Ele está dizendo assim, que homem é esse que antes de começar a construir não avalia os custos? O que Jesus está dizendo? Ele está falando de um homem que é um tolo construtor. Sabe o que Jesus está dizendo para eles? Vocês querem me seguir? Avaliem os custos. Como assim, Jesus? Veja bem se você realmente quer me seguir. Isso aqui é pesado. Como assim, Jesus? É o seguinte, no Evangelho não é emoção, é reflexão. Por quê? Para que você não comece a construir, para que você não comece a caminhar e depois perceba que parece que não vai valer a pena e fique no meio do caminho. Essa obra fique inacabada.
Então, avalie bem, analise os custos, para ver se você tem condição de continuar caminhando. Por quê? O que Jesus disse? Olha, aquele que começou a boa obra, vai deixar no meio do caminho, irmão? Evangelho é obra inacabada? Não, vai fazer o quê? Vai terminar até o dia de Cristo. Deus não quer que você comece a sua vida cristã e lá na metade você fala assim: oh, que pena, para que eu fui caçar esse negócio de igreja? Para que eu fui caçar esse negócio de evangelho? Que besteira na minha vida, podia ter gastado os meus dias aqui no mundo. Aí Jesus deixa claro: avalia, analisa. Por quê? Porque você vai sofrer, meu amigo. Vai ter pedrada, vai ter guerra, vai ter luta. Faz o quê? Analisa. Para você não ser um daqueles que Jesus disse: aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino. Só que Jesus também conta outra parábola. E ele diz assim: qual é o rei que vai ir para a guerra e ele não vê primeiro se ele tem 10.000 homens, e se esses 10.000 homens são possíveis para enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? E se ele perceber que o arsenal que ele tem, humano, não é possível para vencer essa guerra, ele faz o quê? Ele vai e manda lá uma mensagem para outro rei dizendo assim: paz, não quero guerra, não dá. O que Jesus está dizendo? Ele está falando de um rei que vai para a guerra, diferente desse tolo construtor que ele acabou de citar. Ele está dizendo: olha, ele analisa primeiro se com 10.000 dá. Por quê? Porque o rei, ou ele, se ele analisa, se ele vai para a guerra sem analisar, ele perde a vida, ou ele perde o seu domínio. Ou ele perde a sua vida, ou ele perde o seu reino. Então ele tem que avaliar se há possibilidade de ir para lá com esses 10.000. Se não, ele vai e pede condição de paz. E aí o que Jesus está dizendo? Esse rei sabe que pode perder a sua vida na guerra. Esse rei sabe que pode perder o seu domínio na guerra. A diferença do tolo construtor do verso anterior é que ele avalia. É que ele analisa. Ele vê bem se dá para ir para a guerra ou se não. Qual que é essa realidade? Jesus está deixando claro. Você está pronto de verdade? A tal ponto de não amar a sua própria vida. Paulo disse isso. A minha vida, para mim, ela já não é mais preciosa. Isso era seguir Jesus. Ah, esse cara sabia o que era seguir. Deram 40 chibatadas nele, o cara continuou crente. Esse cara entrou em naufrágios, ele continuou crente. Ele continuou. Foi levado preso, ele continuou crente. Colocaram ele diante das autoridades, tentaram arrumar um jeito para matar esse cara, ele continuou crente. Aí no final da vida dele, sozinho, a única coisa que sobrou para ele foram alguns livros, uma capa. Ele diz assim: eu estou entregando a minha vida como uma oferta de libação ao Senhor. Paulo, o que é isso? Cara, eu estou morrendo, mas eu sei que Jesus está recebendo meu espírito lá em cima agora. E ele não está entregando, não é meu corpo não. Paulo, como que está subindo a sua vida? Como uma oferta diante do Senhor. Meu corpo vai ser sepultado, mas a minha alma está diante dele. Isso era seguir Jesus. Esse cara avaliou bem.
Aí Jesus está dizendo assim: pois é, um certo tipo de amor, um certo tipo de sofrimento, acabou por aí, Jesus? Só isso basta para ser seu discípulo? Não. Faz o que então? Um certo tipo de desapego. Aí para arregaçar o resto, ele diz assim: assim pois, qualquer que não renunciar o quê? Renunciará? Não, fala forte assim, ó, tudo. Você falou muito fraco, fala tudo. Não pode ser. Renunciar o quê, irmão? Jesus não disse assim: aquele que renunciar a sua casa, foi isso que ele disse? Renunciar ao seu carro, foi isso que ele disse? Renunciar ao seu emprego, foi isso que ele disse? Tudo é tudo. Tudo é tudo. Jesus está dizendo assim: você quer realmente ser meu discípulo? Quero, Jesus. Já entendi que eu tenho que te amar. Já entendi que eu vou ter que sofrer. Faz o que então? Desapega. Faz o que, Jesus? Abre mão. Abre mão, Jesus. E para falar de desapego numa cultura egocêntrica como a nossa, é problemático. Para falar de desapego numa cultura como a nossa, em que a gente não tem capacidade de soltar nada que nos segura a esse mundo, é problemático. Falar de desapego com gente que está mais presa a tudo aqui embaixo é difícil. Ele deixou claro: tudo. Quanto tem? Jesus, só metade não serve? Não serve. Jesus, 30% aqui, vamos lá, vamos combinar. Não, também não serve. Deu essa polêmica dessa canção, né? Linda por sinal. É ele, por ele que eu estou gastando, perdendo. O problema não é perder tudo, é dizer assim: por amor e com alegria. E a canção é linda, bíblica. Mas a verdade é: você vive com as suas mãos soltas, irmão? Você vive com as suas mãos abertas? E se Ele realmente quiser levar? E se você realmente tiver que renunciar, ainda vai ser discípulo? Se esse emprego que foi Ele que deu, se essa porta fechar, se essa saúde maravilhosa que você tem, que você desfruta hoje, foi embora, como Jó. Se essa casa, pastor, misericórdia, isso é realidade, bela, boa, que cobre a sua cabeça, nas noites frias, né? Que guarda e protege a sua casa e a sua família. E se isso se desfizer? E se não tiver mais nada, só Ele, basta. Não tem saúde, não tem dinheiro, não tem casa, não tem emprego, a gente continua, irmão, ou a gente abandona o barco? Você vai continuar amando a Jesus do mesmo jeito, ou vai rachar fora?
Ele está dizendo, você tem que estar disposto a desapegar de tudo. Como Abraão vivia, como diz Hebreus, vivia em tendas, mãos abertas, mãos vazias, não era apegado a nada, porque ele sabia que o que o pai estava preparando para ele era muito maior e melhor. Por que você acha que Jesus sinalizou no Sermão da Montanha: não estejam apegados aos tesouros daqui dessa terra? Por quê? Porque tudo isso, Jesus, vai acabar, vai passar. A gente deveria viver a nossa humanidade pensando na eternidade. Se não há um amor exclusivo, se não há a realidade da cruz, se não há um desapego total, não há um verdadeiro discípulo de Jesus. Eu te convido a estudar um pouco da história da igreja e ver o que aqueles caras viveram, o que eles enfrentaram para serem chamados de os do caminho, o que eles enfrentaram, sabe para quê? Não foi para ter nada demais, não, foi para cultuar, como a gente está cultuando aqui agora. Não tinha microfone de última geração, não tinha cadeira acolchoada, não tinha bons instrumentos, tinha só uma caverna para esse povo entrar e cultuar. Sabe o que esses caras fizeram? Colocaram o mundo de ponta cabeça. Por isso Hebreus diz: homens dos quais o mundo não era digno. Quem eram esses? Discípulos de Jesus. Amaram a tal ponto que não amaram mais a sua própria vida. Eu quero que você volte para sua casa hoje refletindo. Faz uma pergunta para você. Você é um discípulo de Jesus? Não, eu não estou falando gospel. Eu não estou falando evangélico. Porque as pesquisas mais promissoras que tem é de que até 2027, 50% da população brasileira vai ser evangélica. Eu não sei se eu fico feliz ou triste com isso. Estou falando disso. Estou falando de crachá no seu peito. Estou falando de você dizer assim: eu pertenço à igreja pentecostal liberta. Não é isso. Estou dizendo para você, discípulo de Jesus. Pastor, como que eu faço? Avalia. Você ama alguma coisa mais do que ele? Seus ombros estão preparados para a cruz? Suas mãos estão vazias? Isso é ser discípulo de Jesus. Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar. Eu quero orar com você. Curve a sua cabeça. Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a sermos verdadeiros discípulos. Nós estamos precisando ser confrontados, Senhor, na nossa realidade, no nosso evangelho. No nome de Jesus, Espírito Santo, sonde o nosso coração. Revela para nós como nós estamos, para onde nós estamos indo, como nós estamos caminhando, Senhor. Abre o nosso entendimento nessa noite pela Tua palavra e nos mostra quem somos nós diante do Senhor.
nos mostra qual é a nossa realidade diante do Senhor, a fim de que nós não decepcionemos o seu coração, e a fim de que o mundo conheça o Senhor através de nós, a fim de que o mundo veja que existem homens e mulheres que decidiram obedecer ao Cordeiro e segui-lo até o fim. Que esse seja o desejo do nosso coração, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém e amém. Você pode glorificar a Jesus aí do seu lugar.